A economia da China tem mostrado dados econômicos bastante desapontadores em diversos setores, e isso tem levado muitos a sinalizarem que há uma crise de proporções nunca vistas antes para o país. Mas será que é tudo isso? Será que a gente pode esperar da China um desempenho econômico muito pior do que outros países? Ou mesmo que isso tenha efeitos para outros países que leve a uma crise global, por exemplo? Eu também vou falar um pouquinho sobre a reação do empresariado argentino à proposta de dolarização da economia argentina por Javier Milei, o candidato de extrema-direita que vem fazendo declarações bastante asquerosas, para a gente falar o mínimo, mas que chamam bastante atenção e que se assemelham muito ao governo Bolsonaro, às propostas que o Bolsonaro tinha em 2018 que levou a cabo ao longo dos 4 anos de governo dele. Eu sou o Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e eu quero dar aqui uma pequena palhinha sobre a questão do Javier Milei. Falar rapidamente, porque há uma reação dos empresários que, na sua grande maioria, tem um ceticismo bastante grande em relação ao que ele fala e aos efeitos dessa proposta de dolarização. Isso porque todos eles, né, e a grande maioria dos empresários, sabem como pode ser pernicioso para um país perder o controle da sua autoridade monetária e, pior do que isso, ficar à mercê das flutuações econômicas de outros países, mesmo que esses países sejam países desenvolvidos. O dólar, claro, atrelado aos Estados Unidos, é uma moeda tida como a mais segura de todas as moedas. E isso quer dizer que no cenário internacional se confia nos Estados Unidos para ter um desempenho econômico estável ao longo do tempo e que isso se reflita em uma moeda estável, que valorize ou pelo menos que não deixe o dinheiro perder o valor em comparação às outras moedas disponíveis. Mas a gente precisa olhar a realidade, né, tanto dos Estados Unidos e de toda essa confusão, todas essas questões internacionais que fazem com que haja insegurança na geopolítica, por exemplo, mas não apenas isso. A gente tem que olhar para a economia dos Estados Unidos e entender se realmente vai haver um crescimento econômico ou uma estabilidade econômica que possa justificar um atrelamento automático a essa moeda. Outro ponto que é central na minha visão, e até mais importante do que esse, é justamente a gente estar tratando um país que tem o tamanho que a Argentina tem as especificidades que a Argentina tem. É um país que exporta commodities, ou seja, exporta produtos agrícolas e minerais em grande quantidade, e isso faz com que o ciclo econômico da Argentina tenha um comportamento que é diferente do país que nem os Estados Unidos, que é bastante industrializado e responde a outros drivers de crescimento e de flutuações dos ciclos econômicos. Isso tudo leva a ter um descasamento entre as necessidades de divisas internacionais ou as necessidades que o país tem enquanto importação e exportação de produtos e a materialidade dos fatos, ou seja, a forma como isso vai se refletir nos preços que são praticados dentro da Argentina, na disponibilidade de produtos e na competitividade das commodities que a Argentina exporta. Se a gente olha para o passado, né, como tem outro vídeo aqui no meu canal explicando os efeitos do Currency Board, que foi o atrelamento que o Carlos Menem fez da sua economia à moeda estadunidense, né, que foi levado a cabo pelo seu ministro das Finanças, o Caballo, fez com que a Argentina efetivamente diminuísse a sua inflação, a sua dívida interna, mas que tivesse um desempenho em balança de pagamentos, ou seja, na quantidade que exporta e importa, deficitário por muito tempo. Isso se reverteu em um grande endividamento para a Argentina, externamente falando, sem contar os efeitos socioeconômicos que teve no país, que foi o aumento da pobreza e o aumento da desigualdade social, que só foi revertido nos governos posteriores ao Carlos Menem. Então a gente está falando de uma iniciativa que deu errado, mesmo com o objetivo de diminuir a inflação, não conseguiu sustentar isso por muito tempo e trouxe efeitos econômicos perversos. Se a gente olha para políticas econômicas, elas têm que ter uma junção entre cuidar das variáveis macroeconômicas e não ter custos sociais como os que tiveram o Currency Board. Então é por isso que o empresariado teme isso, porque tem o lado político, né, da insurgência popular que isso gera, da pobreza que aumenta, da diminuição do mercado consumidor, mas não apenas. Para os que são, por exemplo, apenas exportadores, isso pode significar
de fato, uma perda de competitividade do país frente a outros países, já que a gente está colocando o peso, né, ou mesmo se for a dolarização completa, a gente está colocando produtos dentro de uma cotação de moeda que vai sair do controle do país e ser menos competitivo em termos de preço com outros países do resto do mundo que também exportam commodities. Então há diversas explicações para a gente poder justificar uma não dolarização da economia, e os empresários da Argentina sabem que isso é um caminho ruim. E agora, para o tema do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo na China. A China, que possui uma economia bastante pujante e que muitas outras economias do mundo, inclusive a economia da Argentina, dependem. O que está acontecendo na China é basicamente o seguinte: lá a gente tem um câmbio que está se desvalorizando de maneira bastante forte, chegou agora ao patamar de 7 yuans para $1, então é um câmbio de 7,3 para 1, e tem um desempenho industrial que está indo abaixo do esperado, tem uma produtividade que vem caindo relativamente ao que existia antes. Então é um cenário econômico que junta isso com problemas também relacionados à demanda que vem baixando dentro da China, uma demanda que cai em setores como a construção civil, e a gente percebe que isso tem a ver com grupos econômicos como a Caixa ou mesmo a Evergrande, que tiveram desempenhos muito ruins em função do seu endividamento, em função de terem praticamente quebrado e precisarem de ajuda do governo da China. E o setor foi completamente contaminado, as províncias também se endividaram bastante ao longo do tempo, e isso realmente traz uma insegurança muito grande dentro da China, que também sofre com uma queda na venda do varejo bastante grande e uma diminuição da confiança do consumidor, uma diminuição da capacidade de consumo, que se reflete em questões bastante sensíveis, né? Como, claro, a queda na venda do varejo, mas um fenômeno que é curioso, que é a corrida de uma classe média da China para o ouro, buscando ouro em função da instabilidade econômica, em função da necessidade de se proteger contra esse ciclo econômico de baixa e proteger a sua riqueza também. Isso tudo está colocado na pauta do dia, é extremamente importante, e coloca um ponto de interrogação, até exclamação, para o desempenho econômico da China. A China desempenhando mal, o mundo inteiro vai mal. E o mundo inteiro indo mal, isso faz com que haja um ciclo vicioso na China e no mundo, obviamente. Né? A gente está falando de um país que pode definir os rumos do crescimento, não só dele, mas de outras economias, como o Brasil, como a Argentina, que eu comentei. Então é realmente delicado. Agora, isso é realmente para a gente pensar em estar observando uma crise de proporções inimagináveis, ou algo do tipo, né? Ou que existe de fato a possibilidade da China entrar numa crise e levar junto o mundo, ou vice-versa. Né? Há uma análise nesse sentido que rola no mercado, que rola nos grandes analistas fazendo esse tipo de projeção, que ao meu ver pode ser até alarmista. Obviamente que a gente não pode negar a realidade, a gente vê os dados econômicos que eles não são bons e a gente vê que pode sim levar a uma situação muito ruim. Mas o que está acontecendo também na China? A China vive hoje um boom, por exemplo, da importação, né, e do consumo dentro da China de commodities como o cobre, como o ferro e o aço, né, que são commodities que estão intimamente ligadas à produção industrial e petróleo. O que isso quer dizer? Que efetivamente a produção industrial, o PMI, né, que indica essa produção industrial, ele vem desapontando os investidores, ele vem desapontando o mercado, mas, por exemplo, a atividade industrial em relação a agosto do ano passado, né, a gente comparando ano a ano, cresceu 4,5% na China. E isso é realmente bastante significativo. A gente olha, outras economias não estão crescendo industrialmente como a China cresce. Mesmo a gente vendo uma demanda que tem bastante uns sinais, né, de estar combalida, a gente vê também questões relacionadas à queda de preços industriais, preços de insumos, né, ou preços de oferta, a gente pode colocar assim. Isso não quer dizer que há um problema de deflação, que seria o pior dos mundos para a China. E essas commodities terem elevado o preço
faz a gente colocar uma lupa na China e ver onde que pode estar crescendo, né? E efetivamente a indústria cresce, né? A indústria de metalurgia cresce, metal mecânica cresce, e especialmente uma indústria ligada ao setor de economia verde, economia de ponta, né? Economia que é ligada à produção, por exemplo, de painéis solares que usam muitos componentes como esses que eu mencionei, especialmente o cobre, né? Cobre que é sim amplamente usado e tem uma aplicação em painéis solares bastante grande. Então a China, ela tem esses dados econômicos, ela tem essa questão de estar passando por um ciclo econômico de baixa, né? E tem pontos sensíveis como a questão da construção civil, né? E do endividamento das províncias. Mas o que esses dados que eu coloquei do boom, né, de demanda de commodities mostra que há uma resiliência e há sim a capacidade para fazer uma virada de jogo e a China continuar a crescer. Agora, não é o que está acontecendo, mas esses indicadores podem mostrar que existe um caminho. Além do fato do governo já ter explicitado em diversas oportunidades que vai fazer tudo o que puder para manter a estabilidade macroeconômica dos preços. Ou seja, continuar a sua política de expansão monetária, né? A China tem uma baixa inflação e, ao mesmo tempo, expande a sua base monetária. A sua taxa de juros primária passou, de abril para cá, né? Caiu de 3,65 para 3,45 pontos percentuais, e dessa forma o governo mostra a sua atitude, a sua ação, através do Banco Central, para manter a estabilidade macroeconômica, entre outras iniciativas, como criar mecanismos de impedir que as pessoas ajam, né, em feito manada, correndo em direção ao ouro, né, que foi uma iniciativa colocada, entre outras, né, para, por exemplo, fortalecer o mercado imobiliário, que, como eu falei, está combalido, está com problemas, e o governo tem atuado no sentido de manter a estabilidade ali também. Então, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, está olhando a situação, sabe o que está acontecendo, os dados não são bons, de fato, mas a economia da China não está parada. A economia da China tem perspectivas de crescimento, sim, tem espaço para crescer apesar dessas questões. Havia uma previsão do governo da China de que o crescimento esse ano seria de 5 pontos percentuais. O Banco Mundial ajustou esse crescimento, ele previa, ao contrário do governo, né, 4,8% e agora prevê 4,4%. É uma queda de 0,4%, lógico, mas é muito acima de outras economias aí que vêm patinando com problemas de mercado econômico, né, mercado de trabalho e economias que, no seu âmbito de varejo, se mostram aquecidas, mas que, pelo lado da produção industrial, estão muito mal e também ainda sofrem com resquícios da inflação. E apesar de muitos países terem baixado as suas inflações, isso pode ser um problema no futuro, mas principalmente taxas de juro altíssimas, como é o caso dos Estados Unidos, que ainda prevê crescimentos, né, de taxa de juro a ver. A China não está passando por isso, e isso é um indicador de que, como a gente vê, né, uma taxa de juros de 3,45 mostra que eles têm espaço para cair. Se precisar subir, vão subir também, mas não estão no patamar, como os Estados Unidos está, de ter uma taxa de juros de 5,5 pontos percentuais. Mas, enfim, essas são questões aí que a gente olha e reflete, né, em relação à economia da China, e a gente precisa entender, né, e ficar de olho para ver o que vai acontecer no futuro, né? E lembrando, né, de novo, né, como eu falei, se houver uma queda muito brusca, uma crise, por exemplo, dentro da economia da China, isso vai imediatamente refletir para todas as outras economias. A gente viu recentemente movimentações, né, isso vai ser tema de vídeo aí do canal, de oficiais, né, de membros do governo top, tanto da China como dos Estados Unidos, negociando para resolver querelas, né, brigas em setores específicos como comércio, e isso vai reverberar provavelmente uma sinergia melhor entre os dois países. E eles fazem isso justamente porque são muito interdependentes, ou seja, quedas na China afetam os Estados Unidos e vice-versa, Estados Unidos indo mal também afeta a China. Então não há um descolamento da China em relação ao mundo, todo mundo está de olho no que está acontecendo lá, e temos que observar os dados de fato para ver o que vai acontecer e se essas perspectivas muito pessimistas do mercado vão se concretizar. Acredito que, de fato, a China não vai crescer nas mesmas porcentagens que vinha crescendo nos últimos anos.
mas não vai ter um desempenho econômico catastrófico, até porque há uma reação do governo no sentido de prevenir que isso ocorra, né? O governo está ativo nesse sentido e vai usar de todas as ferramentas que ele puder para evitar uma crise econômica, ou mesmo deflação ou estagnação muito prolongada. Mas por hoje era isso. Vamos ficar atentos aí, tanto à Argentina quanto à China, e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e tchau.